Pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, nesse domingo, para a gente falar sobre o Santos. Tem várias notícias para a gente falar. E a principal delas, a meu ver, é a possibilidade, e grande, não é pequena não, de William Arão ser o titular como volante da equipe do Santos no jogo de quarta-feira, importantíssimo contra o Corinthians, 9h30 da noite, na Vila Belmiro. Tá? Nesses dias que estão antecedendo a partida, nos treinamentos que já foram realizados, pelo que eu apurei, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem utilizado e muito o Arão. É garantia? Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre outros assuntos também, mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deem um like, ative o sininho e hype esse vídeo. Vocês sabem que tudo isso é importante, essas 4 etapas são importantes para ajudar a fazer com que esse canal continue mais e mais em destaque dentro do YouTube. Eu preciso disso, tá bom? Gente, além dessa provável presença do Arão como titular na equipe do Santos, vamos também falar sobre lesões, hein? O Rincon se machucou. Se é grave, não é? Vou falar sobre isso. O Vitor Hugo está voltando, o jogador que veio do Flamengo, o meia, que teve uma lesão muscular, também está voltando. Vamos falar sobre o time, ingressos à venda, programação da semana, aniversário da Vila Belmiro. Enfim, esse vídeo tem bastante assunto para a gente conversar. Mas antes, eu queria falar da GoCase, tá bom, gente? Da GoCase. Não se esqueça, hein? Não se esqueça, a GoCase, neste mês de outubro, está facilitando as suas compras se você atingir R$190 ou mais. De que maneira? Você vai poder pagar tudo no cartão 3 vezes sem juros. 3 vezes sem juros. Isso é muito bom. Concorda? Olha, por exemplo, esse copo Vibe aqui, o meu aqui está sem a tampinha, mas ele tem agora na promoção, com a tampinha, está saindo por menos de R$130. Então você está no campo, você está na praia, você quer tampar porque você quer proteger a bebida e ela mantém a temperatura, então tem a tampinha e esse copo Vibe aqui vai sair por menos de R$130. Agora, se você quiser sem a tampinha, olha, a tampinha custa só R$10, gente. Agora, sem a tampinha sai por menos de 120, tá? Vale a pena você pegar com a tampinha, sem dúvida alguma. Olha o copo Urban, perdão, a garrafa Urban, menos de R$100. Tudo isso com o meu cupom, e não se esquece, gente, tudo isso tem a ver com o meu cupom. Se você usar, você tem um desconto. Se você não usar, você não vai poder pagar em 3 vezes sem juros, você não vai ter desconto nenhum. E essa garrafa Fresh, que eu adoro, está saindo por menos de R$170, tá? 950 ml, base de silicone. E já que a gente vai falar da Vila Belmiro, que vai estar fazendo aniversário neste domingo, completou 109 anos, pessoal, olha aqui, ó, capinhas. Essa daqui da Vila Belmiro, tá? Você compra 2, você paga uma e leva 2. Dividindo o valor por 2, vai dar menos de R$25 cada uma, tá bom? Pessoal, então vamos falar sobre o time do Santos. Como eu falei na abertura desse vídeo, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem utilizado o Arão como titular, tá? E algumas movimentações, claro, não é rachão que nem outros treinadores faziam, tá? Não é rachão. Ele vai trabalhando por setores do time. Uma hora ele trabalha a defesa, outra hora ele trabalha mais ali a movimentação do meio campo, depois ele trabalha o ataque também. Então, são trabalhos muito direcionados a setores do time. E quando ele está trabalhando a defesa, por exemplo, ele exige um pouco do meio campo. Quando ele está trabalhando do ataque, também. E exige o posicionamento dos jogadores, dos meio-campistas. E o Vojvoda tem usado o William Arão, tá? Coisa que ele não fez em nenhum outro treinamento desde que o ex-volante do Flamengo foi liberado para trabalhar campo e bola. E ele vem trabalhando bem. E ele tem sido exigido e tem respondido positivamente. A dor na panturrilha desapareceu completamente e o Arão, repito, pode ser a novidade do Santos para esse jogo contra o Corinthians. Mas não é só aí que tem novidade, não. Não é que tem novidade, há algumas dúvidas nas 2 laterais, por exemplo. Até agora, o Vojvoda não decidiu se o Mike ou o Igor Vinícius. Quem é que vai ser o lateral direito? Não se sabe ainda. Pelo que eu apurei, a tendência é que jogue o Mike. Na lateral esquerda, Souza ou Escobar? Essa também é a dúvida do Vojvoda. Pelo que eu apurei, Souza tem mais chance
de sair jogando. E a outra dúvida fica em relação à posição de volante. Schmidt ou Arão? Pelo que eu apurei, deve sair jogando o Arão. Então, o provável time do Santos para enfrentar o Corinthians, repito, 9h30 da noite, quarta-feira na Vila Belmiro, deve ser Brazão, Mike, Frias, Luan Pérez voltando ao time, porque o Duarte está com a seleção do Paraguai nessa data FIFA, não vai chegar a tempo, ainda bem, né? Não vai chegar a tempo. E na lateral esquerda, o Souza, tá? Vamos repetir. Brazão, Mike, Frias, Luan Pérez e Souza. Arão, Zé Rafael, os dois volantes, Barrel aqui, Guilherme aqui e soltos Lautaro e Roleiser. Num 4-4-2. Esse deve ser o time do Santos, que não ganha há 3 partidas. Há 3 partidas, juntamente com o Sport. O Sport também tem uma seca de vitórias de 3 jogos. O time que tem a maior seca de vitórias nesse momento é o Juventude. Não ganha há 5 partidas. Juventude que ontem tomou um coco do Palmeiras, ainda bem, porque era uma ameaça para o Santos, né? 4-1 para o Palmeiras no Allianz, isso aí manteve o Juventude lá embaixo. Então o time deve ser esse. Tem desfalque? Tem. O Tiquinho tomou o 3º cartão amarelo, fica fora. Cá para nós não está fazendo diferença nenhuma, hein? E outro jogador que não deve jogar é o Rincon, o volante venezuelano, sofreu uma lesão muscular no treino deste domingo e muito provavelmente lesão muscular, não vai jogar. Não vai jogar. Então, o Rincon também está do lado de fora. Esse é o time, pessoal. Outra coisa, o Santos divulgou, deixa eu puxar aqui para vocês, a programação da semana. A assessoria de imprensa do Santos passou para a gente aqui a programação da semana e ela prevê o seguinte, gente. Amanhã, apresentação às 9 horas. O treino vai começar às 10 horas da manhã. E mais nada. Aí, na terça-feira, apresentação às 15 horas, 3 horas da tarde, e o treino vai começar às 4 horas, 16 horas. Aí, quarta-feira, 9h30, o jogo contra o Corinthians. No dia seguinte, quinta-feira, apresentação às 2h30 e treino às 3h30 no CT Rei Pelé. Todos esses treinamentos são no CT, a exceção do jogo vai ser na Vila. Sexta-feira, apresentação às 9h, treino às 10h, também no CT Rei Pelé. Sábado, apresentação às 9h, treino às 10h. Domingo, apresentação às 3 horas da tarde, treino às 4h. E segunda-feira, às 9h30 da noite, jogo contra o Vitória na Vila Belmiro. Muito importante esse jogo. Aliás, os 2 jogos são muito importantes. Tanto o Corinthians na quarta, quanto o Vitória na segunda-feira. Se o Santos fizer 2 vitórias, gente, ele se distancia bastante da incômoda posição em que ele se encontra no momento, próxima à zona de rebaixamento. O Santos tem 30%, para ser exato, 29,9% de chance de ser rebaixado, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, que tem o seu departamento de estatística, lá de matemática, que sempre está debruçado e faz um ótimo trabalho e que serve de referência para muita gente, inclusive para mim aqui nesse canal. Então o Santos tem ainda 29,9% de chance de ser rebaixado. Tá? 15.500 ingressos foram colocados à venda. Eu espero que todos sejam negociados. Todos! Não pode ter espaço em branco. Todo mundo tem que estar lá na Vila para ajudar o Santos. Todo mundo. Não importa a situação do jogo. A torcida não pode se voltar contra o time. Só manifeste-se negativamente, se for o caso, quando terminar o jogo. Durante o jogo, apoie. Porque o Santos vai precisar desse apoio. Como a torcida do Corinthians, não faz só. Porque até do Palmeiras, que está lá em cima, primeiro colocado no campeonato, o Abel Ferreira mesmo vive puxando a orelha da torcida do Palmeiras, dizendo que a torcida do Palmeiras só apoia na boa. E é a verdade. Tá? A torcida brasileira, à exceção da torcida do Corinthians, só apoia na boa. Só apoia na boa. Então, 15.500 ingressos à venda. E o Corinthians, vamos falar do Corinthians, eu falei ontem para vocês, o Dorival Júnior está suspenso ainda, hein, gente? Está suspenso, ele já não dirigiu o time na vitória de 3-0 sobre o Mirassol e não vai treinar. O filho dele, o Lucas Silvestre, é que vai dirigir a equipe, tá? Não, o Dorival não dirige o time. O Corinthians não vai ter o Hugo Souza, suspenso com o 3º cartão amarelo. Félix Torres e o Romero estão com suas respectivas seleções e também não vão chegar a tempo. Uma pena, né? O Félix Torres podia jogar, né? O Romero eu já acho perigoso. Eu adoro fazer gol no Santos. E por falar em adorar fazer gol no Santos, o Yuri Alberto tem no Santos a sua maior vítima.
na carreira. Ele que vem fazendo um trabalho muito... Já no ano passado, o Yuri foi o artilheiro do Brasil com 35 gols. Nesse ano está tendo um desempenho muito legal também e segue fazendo gol no Santos. Santos e Sport são as duas maiores vítimas do Yuri Alberto. E ele vai jogar. Outro no Corinthians que deve jogar é o Garro. O Corinthians divulgou um vídeo do treino desse domingo e a gente pode ver não só o Garro, mas também o Charles, o volante, e o zagueiro André Ramalho. Ambos, todos eles, os três, treinaram normalmente. Então, se o André Ramalho não for jogar, muito provavelmente o zagueiro seria ou o Kaká ou o Tchoca. Mas se de fato o André Ramalho puder jogar, a dupla de zaga deve ser André Ramalho e o Gustavo Henrique, que é um jogador formado na categoria de base do Santos. Outro jogador no Corinthians que pode voltar, mas a chance é bem menor, é o Carrilho. Bom jogador. Bom jogador. Se voltar também, vai ser sem ritmo de jogo. Da mesma maneira acontece com o Carro, com o André Ramalho, então sem ritmo de jogo. O Corinthians vai ter esses desfalques, gente. O Hugo Souza, para mim, é o principal desfalque. Por quê? Porque o Felipe Longo é um goleiro do Sub-20 do Corinthians que vai jogar. Ele nunca atuou no time de cima. Nunca. Então, gente, Vila Belmiro, 15.500 pessoas. Pressão o tempo inteiro, o moleque pode sentir. Agora, pressionar é uma coisa, fazer burrice é outra. O que é fazer burrice? Jogar coisa no gramado, jogar rojão, jogar sapato, celular, pilha, chinelo. Isso não adianta nada. Pressão se faz no grito, no pressionando, que nem a torcida argentina faz, fica o tempo inteiro lá. Isso amedronta. É isso que a torcida tem que fazer. Não pode ser burra e jogar coisa dentro do campo para interditar a Vila Belmiro. Aliás, se interditasse a Vila Belmiro também, não ia fazer diferença nenhuma, porque o Santos iria jogar num estádio maior e talvez pudesse arrecadar mais. Por falar em Vila Belmiro, a Vila Belmiro completou nesse domingo 109 anos. O Marcelo Teixeira escreveu um texto lá para a Folha de São Paulo, bem meia boca, mas tudo bem. Escreveu e não sei quem teve a brilhante ideia de pedir isso aí para ele, mas me mandaram aqui pelo WhatsApp. Quem mandou, aliás, foi meu amigo comentarista da ESPN, Rafael Prats, torcedor do Santos. Prats, um abraço, velho. E falando da Vila Belmiro, que a Vila Belmiro isso, que a Vila Belmiro aquilo, que a estádio no Pelé mais jogou na sua carreira. Esse é o único dado que faz a Vila Belmiro relevante. Só ter sido o estádio onde o Pelé jogou o maior número de partidas. Só. Porque os grandes títulos do Santos, só um foi conquistado dentro da Vila Belmiro. Só um. Então eu fiquei aqui, elenquei para vocês. Vamos pegar lá a época da Taça Brasil, que se transformou no Campeonato Brasileiro. 61, o Santos decidiu com o Bahia na Vila Belmiro. Ganhou de 5-1, foi o primeiro Campeonato Brasileiro que o Santos conquistou. Em 62, o segundo e o terceiro jogos foram no Rio de Janeiro, mas o primeiro jogo do Santos, como mandante, foi no Pacaembu, contra o Botafogo. Aí ele ganha no Pacaembu por 4-3, perde no Rio por 3-1, aí tem um jogo extra, o Santos fala assim, nada, já estamos aqui mesmo, vamos jogar aqui no Maracanã, não tinha esse negócio. Hoje em dia, nossa, vamos fazer um sorteio, tem que ser auditado pela Receita Federal, aonde vai ser esse sorteio, veja se a bola está fria ou não, para ver se cai no Maracanã. O Santos falou assim, escuta, já estamos aqui no Rio, vamos jogar no Maracanã, em ponto final, jogou 5-0, o Santos ganhou no Botafogo, Garrincha, Didi, Zagallo, Nilton Santos, todo mundo jogou no Botafogo, o Santos ganhou de 5-0 nesse jogo que é considerado o maior jogo da história do futebol brasileiro. Porque naquela época, em 62, o Brasil tinha acabado de ser bicampeão do mundo. E Santos e Botafogo eram a base da seleção brasileira. Então, na história do futebol brasileiro, muita gente, e eu também coloco isso, essa foi a maior partida da história do nosso futebol. Santos 5, Botafogo 0 no Rio de Janeiro. Manga era o goleiro do Botafogo, enfim, era um timaço. Tá? O Santos ganhou no Maracanã o campeonato de 62. 63, ele ganha do Bahia. E o jogo ele faz, final, ele faz 6-0 no Bahia, no Pacaembu. 64, primeiro jogo foi contra o Flamengo. 4-1 no Pacaembu. Aí 0-0 no Maracanã e é campeão. 65, ganha do Vasco com 5-1 jogando no Pacaembu e é campeão brasileiro. Em 68 teve um quadrangular. Era Santos, Palmeiras, Vasco e tinha mais um time. Tá? Embora o Santos tivesse tido a melhor campanha em 68, a CBD, na época, disse o seguinte, o Santos vai fazer só um jogo em casa.
Só um jogo em casa. E 2 fora. Olha só, quadrangular. E o jogo em casa ele fez contra o Palmeiras. Porque se ele faz 2 jogos em casa e um com o visitante, e o visitante seria contra o Palmeiras, ele faria os 3 jogos em casa. Mas foi só contra o Palmeiras. E o último jogo foi contra o Vasco no Maracanã, 2-1, e o Santos foi campeão brasileiro dentro do Maracanã. Em 2002, vocês se lembram, tem muitos vídeos sobre isso, a vitória sobre o Corinthians no Morumbi. 2004, vitória sobre o Vasco em São José do Rio Preto. Agora vamos para a Libertadores? Libertadores. Bom, então resumindo, dos campeonatos brasileiros, só um, o de 61, foi vencido dentro da Vila, jogando na Vila Belmiro, tá? Libertadores, 62, o Santos ganha. O Santos ganha do Peñarol, 62. 62 é do Peñarol? 62 é do Peñarol. 62 do Peñarol, exatamente. E ele ganha. O primeiro jogo, ele faz lá em Montevidéu, ganha. O segundo jogo ele faz na Vila Belmiro. É o jogo que todo mundo joga um monte de coisa no campo, o árbitro termina o jogo com vitória do Peñarol. Embora o Santos tivesse vencido a partida por 3-2 de virada, o juiz terminou o jogo quando estava 2-1 pro Peñarol. E aí o jogo derradeiro foi no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. O Santos faz 3-0 e ganha a sua primeira Libertadores. Em 63 ele pega o Boca. Primeiro jogo no Maracanã. Segundo jogo, Bombonera, ganha os 2, campeão. Em 2011, a decisão contra o Peñarol. Primeiro jogo, Montevidéu, 0-0. Segundo jogo, 2-1, Pacaembu. Então foi ali também, Pacaembu. Nada de Vila Belmiro. Mundial, 62. Primeiro jogo, contra o Benfica, 3-2 no Maracanã. 63, segundo jogo foi na casa do Santos. Jogou no Maracanã contra o Milan. Perdeu o primeiro jogo por 4-2, Pelé se machucou e não jogou as 2 últimas partidas. Por que 2? Porque ele venceu também de 4-2, aí teve um jogo extra que foi determinado para o Maracanã, já que o Milan estava no Brasil, ficou por aqui mesmo, no Maracanã. Então, gente, os principais títulos do Santos. Campeonatos brasileiros. O Santos tem 8 campeonatos brasileiros. Só um foi decidido na Vila Belmiro. Só um. Libertadores. 3 Libertadores. Nenhuma foi conquistada na Vila Belmiro. Mundiais. O Santos tem 2. Nenhum, porque naquela época eram 2 jogos. Nenhum foi disputado na Vila Belmiro. 109 anos de um estádio que não diz absolutamente nada quando o assunto é pressão, títulos, etc. e tal. A única coisa importante que esse estádio tem é o armário do Pelé, que está lá intacto. Ninguém sabe o que tem lá dentro. Está fechado. Ninguém sabe o que tem lá dentro. E o fato de que naquele local, naquele campo, nessa casa chamada Vila Belmiro, mas que na verdade o nome oficial é Urbano Caldeira, o Pelé fez a maior parte dos seus jogos. Em termos de título, nada aconteceu lá. Aliás, a maior vergonha da história do Santos aconteceu na Vila Belmiro em 2023, quando o Santos perdeu para o Fortaleza por 2-1, precisava vencer o jogo, perdeu por 2-1, jogando contra o Fortaleza na Vila Belmiro e foi rebaixado. Então, gente, a Vila Belmiro, para mim, significa nada. Aliás, significa sim. Eu me recordo do rebaixamento do Santos lá. Por isso que é preciso fazer essa reforma, aumentar a capacidade desse estádio para 30 mil pessoas, para ver se melhora um pouquinho a situação. Que o Santos passaria, já que ele não quer se apartar da cidade de Santos, e eu entendo isso, porque o Santos é de Santos, mas eu acho que é uma decisão um pouco inteligente, porque o dinheiro não está em Santos, o dinheiro está em São Paulo. Isso é muito claro. Infelizmente, a Belmirolândia não vê dessa maneira. E por falar em Belmirolândia, não se esqueça, hein? Diga não, vote não para a mudança de estatuto. Tá? Vote não. Porque essa mudança de estatuto tem como único objetivo perpetuar a família Teixeira no comando do Santos Futebol Clube. Esse é o único objetivo. E eles estão inclusive, faz parte da mudança de estatuto o fim do voto online. Aí eu até fiz um vídeo dizendo, olha, pouco importa o que vai acontecer com o Santos, que se virar SAF até logo, mas para virar SAF, precisa da aprovação do Conselho. E precisa da aprovação, principalmente, do associado. Entendeu? Então, se a gente aprovar esse novo estatuto agora, quando vier uma SAF lá no futuro, você não vai poder decidir pelo voto online, porque ele vai ser extinto agora. Entendeu? Então, esse é o maior golpe que o Santos e essa maldita Belmirolândia
está preparando para você e para associado e para você, torcedor do Santos. Entendeu? Então, se aprovar do jeito que está hoje, acaba o voto online. Ponto. Ponto. Aí passa lá, o Santos pode vender, não vai ter problema nenhum, 90% do seu futebol, etc e tal. Mas em chegando a proposta, continua do mesmo jeito que é hoje. Apenas o presidente Marcelo Teixeira, ou quem estiver no cargo, é que vai decidir se leva para o Conselho Deliberativo ou não uma proposta. Então, por exemplo, aquilo que eu sempre falo para vocês, o Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, o dono da Tesla, etc e tal. Então ele resolve investir no futebol e quer ser o dono do Santos. Sul-africano, conhece futebol, conhece a história do Pelé. Pô, quero comprar o Santos. Aí ele faz uma proposta X. Aí o Marcelo Teixeira olha assim e fala assim, não quero. Acabou. Está errado. Então, nessa mudança de estatuto, não está contemplado a formação de uma comissão para estudar as propostas que, porventura, venham surgir ou aparecer para o Santos. Não contempla isso. Mantém a decisão de apenas o presidente em exercício, no caso agora, Marcelo Teixeira, ter o direito de levar ou não essa proposta para o Conselho. Então, isso é um ponto muito preocupante. Segundo ponto, não foi determinado a criação de uma Câmara, de uma comissão para estudar a proposta. Quem vai decidir é o Conselho Deliberativo formado por gente que muito provavelmente desconhece o assunto. Entendeu? Vai ser decidido por isso. Tá? E acaba com o voto online. Então, se de repente chegar lá uma proposta, o Santos vai levar ou não para o Conselho Deliberativo, você associado com essa mudança de estatuto só vai poder votar se você estiver presente na Vila Belmiro. Então você que mora nos rincões do Brasil, lá no norte, no sul, no nordeste, no centro-oeste, no noroeste do país, no sudeste, se você não estiver na Vila Belmiro, você não pode votar. Então não se esqueça, diga não à mudança de estatuto no Santos, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um ótimo domingo para vocês ainda e uma semana maravilhosa. E tomara que na quarta-feira a gente possa vencer o Corinthians. O Santos está precisando, vocês sabem disso. Até mais.